Sexta-feira começa da melhor maneira possível no Tricolor. Vamos falar muito aí sobre a vitória do São Paulo para cima do Juventude. Vamos repercutir muito esse jogo de ontem. Bastante notícia também sobre o mercado da bola para a gente repercutir. E várias outras notícias do nosso querido Tricolor paulista. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo. Começar o sexto aí feliz com a vitória do São Paulo. Né, cara? Já focando evidentemente aí no jogo de domingo, porque é assim, ó, jogou quinta-feira à noite, sexta-feira, né? Sexta-feira, sábado, domingo já tem São Paulo e Fluminense, 4 horas no Morumbi, mais um jogo importantíssimo que tem que vencer, né? Vamos lá, rapaziada, Juventude 0, São Paulo 1 em ontem, e assim, fiquei bastante surpreso com as pessoas aí, né, cara, né? Canais de YouTube, Instagram, Twitter. A repercussão do jogo achei bastante dividida, né? Pô, o São Paulo jogou bem. Pô, o São Paulo não jogou nada. Jogou horroroso, pelo menos ganhou. Achei bem dividido a opinião, né, de torcedores aí que eu ouvi do São Paulo. Bem dividido mesmo nas redes sociais, né? Óbvio que cada um tem direito de dar a sua opinião, né, cara? Que é um canal democrático. Eu posso achar aqui uma coisa, você pode achar totalmente diferente. Pode discordar, comentar aí, tá tudo certo. Na minha opinião, foi um bom jogo do São Paulo. Não foi nível Corinthians, né, cara? Igual foi contra o Corinthians no final de semana passado. E também não achei também que foi bom igual foi contra o Red Bull Bragantino. Achei que esses dois jogos aí, o São Paulo jogou melhor do que ontem contra a equipe do Juventude. Mas, cara, mesmo o São Paulo não fazendo um grande jogo, eu achei que foi um bom jogo, dominante. O São Paulo não sofreu em nenhum momento da partida. Cara, eu vou ter aqui os lances, acho que o São Paulo, acho que o Rafael nem defesa fez no jogo. O time do Juventude é muito fraquinho. E olha, vou te falar, viu? Eu não acho que o Juventude vai brigar para cair, não. Acho que o Juventude vai cair, tá? Se o Juventude não for rebaixado, vai ser uma surpresa bem grande aí, pelo menos para mim, entendeu? Todos os pontos que eles conseguiram foi jogando no Alfredo Jaconi, um dia difícil de jogar lá, né, cara? Tem um time aí, irmão, que olha, acho que não vai brigar para não cair, não. Acho que vai cair de fato e tem muito campeonato ainda, mas acho que vai brigar para não cair. E, cara, achei um bom jogo do São Paulo. O São Paulo dominou o jogo completamente. Teve chance aí para abrir o placar bem antes, né, cara? Já era para ir pro intervalo já vencer na partida, mas o São Paulo acabou pecando ali algumas finalizações, faltou caprichar um pouco mais. Outras boas jogadas também que o São Paulo fez, mas faltou acertar aquele último passe ali antes, né, da finalização. E o São Paulo fez no primeiro tempo. Eu gostei mais do primeiro do que do segundo até, né? Que no segundo que o São Paulo faz o gol, e ou melhor, o golaço, né? A construção do gol do São Paulo foi espetacular, maravilhoso o gol do São Paulo. E achei que o São Paulo foi mais dominante ainda no primeiro tempo. No segundo tempo acho que o time cansou também, né, cara? Um time muito intenso, marcação, pressão na saída de bola. E o time do São Paulo é bem mais intenso do que era com o Zubeldia, né? Então é natural o time do São Paulo cansar um pouquinho na segunda etapa. Já estão vindo de uma sequência, também joga o mesmo time que jogou contra o Bragantino, contra o Corinthians e contra o Juventude. Então é natural ter aí uma queda de rendimento, aí, uma queda de ritmo na segunda etapa, né? Então o São Paulo teve chance de fazer o gol no primeiro tempo, não fez, dominou completamente o jogo de ponta a ponta, né, no primeiro tempo. Segundo tempo o São Paulo volta bem, tá? Tem ali, né, umas duas boas chances no segundo tempo ali, né, que foi né, os 2 minutos do segundo tempo teve uma tabela do André Silva ali com o Luciano no lado direito, né, cara? O Luciano dá o passe para o André Silva devolve no lado direito e o Luciano dá o passe na esquerda pro Wendel, né? O Wendel acaba finalizando para fora, ia ser um golaço, né? Se ele acerta, ia ser um gol espetacular, mas acabou com o Wendel chutou para fora, né? A gente teve aí também aos 4, né, do segundo tempo também, né? Logo depois do chute do Wendel, aos 4, São Paulo teve aí um passe do Luciano no lado esquerdo, né? Para dentro da área, o Bobadilha finalizou, né? Acabou desviando no jogo de Juventude e foi para escanteio. Aí o São Paulo criou essas duas oportunidades aí no começo do segundo tempo e depois o jogo ficou bom. Acho que depois dos 10 minutos ali do segundo tempo foi onde o jogo começou a ficar ruim, porque eu achei que o primeiro tempo não foi ruim, foi movimentado ali, né? O São Paulo dominou. Mas depois dos 10 mais ou menos do segundo tempo, o jogo começou a ficar ruim, né? Aí não teve mais chance, foi um jogo mais parado, mais faltoso ali, né? Um jogo bem mais lento do que foi na primeira etapa. Acho que foi o pior momento do jogo, né? Pra quem tava achando, foi depois ali dos 10 minutos do segundo tempo. Aí ficou um jogo mais, cara, né? Um jogo ruim ali. Ruim, né, cara? É isso, não tem que falar outra palavra, ficou ruim mesmo o jogo. A Juventude também não criava nada, o São Paulo também, né, cara, desacelerou o jogo aí, porque não tinha como manter aquele ritmo de intensidade que tava antes.
E, cara, chegou ali aos 30 do segundo tempo, já comecei a ficar puto. Eu falei, meu Deus do céu, cara, não é possível que o São Paulo vai voltar para casa sem os 3 pontos na bagagem. Toda hora, cara, você pode ter finalizações de fora da área que o goleiro defendeu, teve algumas triangulações bem feitas, né, cara? Teve outras jogadas boas que o São Paulo fez, mas na hora do último passe, né, cara, o time acabou ali pecando. Tu via que toda hora que o São Paulo tava acabando, o São Paulo levava perigo de alguma forma pro gol do Juventude, seja com um cruzamento, seja um chute fora da área, alguma jogada boa que o time não conseguiu finalizar. Toda hora a gente levava perigo pro gol do Juventude, aí tá chegando ali aos 25, 30 do segundo tempo, 35, eu falei, meu Deus do céu, cara, não acredito que o São Paulo vai deixar de desperdiçar esses 3 pontos que tá na nossa mão. Toda hora que o ataque acabou, você falava, cara, é só caprichar um pouquinho que a gente faz gol, cara. Capricha um pouquinho que a gente faz gol. A gente tava puto já, falei, não acredito que o São Paulo não vai ganhar o jogo, que tinha que ganhar de qualquer jeito, tem um monte de time com jogamentos aí que pode passar o São Paulo, né, e no finalzinho aí, a gente conseguiu fazer o gol com o Luciano, um gol espetacular, né, cara? Tipo assim, um gol lindo, entendeu? Né? Óbvio, né, que o principal destaque ali do gol é o Ferreirinha, né, que ele recebe o passe do Rodriguinho, né? O Ferreirinha dá uma caneta no jogador do Juventude. O Ferreirinha dá o passe pro Marcos Antônio. Eu pensei que ele ia finalizar, né, que ele domina, irmão. Olha pra frente, vê o Luciano do lado, dá o passe pro Luciano. E o Luciano dentro da área faz o quê? Gol decisivo, oportunista, finaliza bem demais, né, cara? Tinha um goleiro, tinha mais 2 jogadores do Juventude, né, ali na frente do gol, né, cara? Ele colocou a bola num cantinho para fazer o gol aí do São Paulo, uma construção de jogada espetacular, golaço, golaço, golaço coletivo do São Paulo, gol lindo de se ver, gol no finalzinho aí para dar a vitória para o time aí do São Paulo. Então, vitória importantíssima, né? O Juventude é um time ruim, mas jogar no Alfredo Jaconi é difícil. E uma grande vitória, cara. Grande vitória do São Paulo. Achei que foi um bom jogo. Não foi nível Corinthians, não foi nível Bragantino, mas achei que foi uma boa atuação. Acho que o São Paulo fez o que tinha que ser feito, né? Acho que não dá para criticar a atuação do time contra o Juventude ontem, não, né, cara? Um campo mais pesado, um frio do cacete que tava lá em Caxias do Sul, né, cara? No Sul é um lugar bastante frio aí. Deve até a gente falando ontem, mais cedo que ia ter chuva, mas acabou que não teve. Menos mal, né? Eu gosto bastante de chuva, mas para jogo é ruim, né? Porque prejudica. Ainda esse grande vitória do São Paulo. Pela primeira vez, o São Paulo consegue 2 vitórias seguidas. A gente não tinha conseguido emendar nenhuma sequência de vitórias até aqui, né? Foi a primeira que a gente venceu o Corinthians e o Juventude. E também foi a primeira vitória do São Paulo fora de casa. Até agora a gente não tinha vencido nenhum jogo fora de casa. Essa aí foi a primeira, então, excelente vitória. Essa pauta em 12º agora. Agora o Fluminense no domingo. Não sei se o Crespo vai repetir o mesmo time, até porque tem Copa do Brasil no meio de semana. Né? Não sei se o Crespo vai repetir o mesmo time da Bragantino, Corinthians, Juventude e Fluminense. 4 jogos seguidos com o mesmo time. Bora ver. Ainda tem muitos que jogaram contra o Flamengo ainda. Né? Bora ver o que o Crespo vai fazer pré-jogo aí, porque a gente jogou quinta-feira ontem à noite. Aí hoje os jogadores vão só fazer aquele regenerativo para se recuperar. Tem um treino sábado e domingo já tem um jogo 4 da tarde, né, cara? Então o período, né, do jogo de Juventude pro jogo do Fluminense é muito pequeno, né, cara? Bem curto aí o período de um jogo para o outro, tá bom? Vamos para a coletiva aí do Crespo, rapaziada. Vamos lá, ó. Mesmo precisando fazer o gol, o Crespo decidiu tirar o centroavante André Silva para mandar o Ferreira a campo. Em entrevista coletiva, Crespo explicou a opção que deu certo. Ele falou o seguinte, abre aspas: as mudanças foram não só por mim, mas os atletas entraram bem. Estávamos com dificuldades para acionar o André Silva. Então a gente achou que o Ferreira poderia dar um pouco de 1 contra 1, contra zagueiros que são mais altos. E aconteceu o que aconteceu. Temos qualidade dos atletas. Tentamos uma ideia e essa ideia funcionou. Sobre o Rodriguinho, temos o Bobadilha, que estava jogando muito bem, mas as características dele poderiam ajudar com um lateral, que foi onde o Bobadilha foi jogar depois. Eu sei que essa não é a posição do Bobadilha, mas falei com ele durante o jogo, pois precisávamos do Rodriguinho com dinâmica e com o talento dele, que poderia achar soluções para o time. Por isso eu fiz as mudanças, fecha aspas aí para o Crespo. É verdade, a bola chegou pouco para o André Silva, né? Eu não gostei da atuação do André Silva, não achei que ele jogou bem, mas a bola também não chegou nele, né? Como o Crespo falou, o São Paulo estava com dificuldade de acionar o André Silva, né? Tava com dificuldade, então o Crespo tirou ele e botou o Ferreirinha para 1 contra 1, né, cara? O Ferreirinha jogador que tem habilidade,
é liso, muito rápido, tem explosão contra zagueiros altos, como o Crespo falou, e foi um jogadaço do Ferreirinha, né, cara, no gol do São Paulo. E assim, aí ele fala, ele botou o Rodriguinho, né, o Rodriguinho foi pro meio, o Bobadilha foi pra lateral. Eu não achei que foi uma boa substituição, porque o São Paulo já tinha caído ali um pouco do ritmo de jogo do São Paulo, e eu achei que o Bobadilha ter saído do meio ajudou muito o São Paulo a piorar no jogo. Então eu achei que a substituição aí do Crespo piorou o time do São Paulo, que já tinha, né, diminuído o ritmo, aí ele põe o Bobadilha na lateral, o time caiu mais ainda de rendimento. Entendeu? Eu não gostei da substituição aí porque eu achei que o melhor era colocar o Ferrarese ali, porque o Bobadilha, eu acho que foi o melhor jogador do São Paulo em campo. Eu acho que ele foi o melhor. Ele jogou muito, muito bem, cara. O primeiro tempo dele é impressionante. Finalizou, desarmou, veio receber a bola. Nossa, cara, ele jogou muito, muito, muito bem o Bobadilha. Impressionante que ele tá jogando. Atuação impressionante dele. Então, achei que quando ele foi realmente, assim, Marcos Antônio jogou bem, o Luciano fez o gol, né? A zaga não teve trabalho. O Wendel achei que jogou bem, mas o Bobadilha, pra mim, irmão, foi que jogou ali mais que todo mundo. E quando ele vai para lateral, cara, o time caiu, o time sentiu. Um dos pilares do time, se não for o pilar do time do Crespo, é o Bobadilha, vencendo ele, né? Então você tira ele, cara, da função dele para lateral, caiu bastante ali. Acho que o ideal mesmo era o Crespo ter colocado o Ferrarese para lateral. É melhor você perder o Ferrarese da zaga e pôr para lateral do que tu perder o Bobadilha no meio e bater ele para lateral, né? Enfim. O que também chamou a atenção antes mesmo da bola rolar foi o Alan Franco tá no banco de reservas e o Sabino ter começado como titular, né? E o Crespo falou o seguinte, abre aspas: a ideia de usar o Sabino foi porque o Alan Franco não está bem. A gente não queria arriscar ele, pois se ele jogasse hoje, não poderia jogar no domingo por conta de uma dor. Então, achamos que a solução justa, nesse caso, era colocar o Sabino, que jogou bem, fecha aspas para o Crespo, tá? Então, o Alan Franco começou no banco, então não jogou no caso, né? Porque ele estava com uma dor, né? E evidentemente se bota para jogar com dor, poderia, né, cara, agravar essa dor, ter uma lesão aí. E se ele jogasse ontem, provavelmente não jogaria no domingo. Então foi mais como é que eu posso falar? Mais um. Pô, não vamos pôr o cara para jogar, senão ele vai se machucar, né? Já tá com uma dor aqui, então pode ser que se ele entrar em campo piore. Mas de qualquer forma, ele falou que ele tá com a dor, bora ver se ele vai jogar domingo. Acho que vai, vamos torcer para não seja nada grave, seja só uma dorzinha mesmo, né? Que hoje já passe e que ele esteja disponível para o jogo contra o Fluminense no próximo domingão. Aí, tá bom? E tivemos também o Luan entrando, rapaz. O Luan finalmente entrou em campo ontem e o Crespo falou o seguinte sobre ele. Abre aspas. Ao final do dia, sempre falamos de atletas, mas estamos falando de pessoas. Isso é importante. Estar perto das situações particulares, privadas. Nós chegamos aqui para ajudar os atletas. Então, se uma pessoa que para mim é importante, que foi protagonista de um título para o São Paulo com a gente quer ajudar ele e todos os atletas. Então, vê-lo feliz faz a gente feliz. Fecha aspas aí para o Crespo, né? Falando que ele é importante, que foi protagonista em 2021 do título, fazendo gol na final contra o Palmeiras. E o Luan entrou um pouquinho, jogar alguns minutos, né? Vamos ver se ele vai continuar ganhando oportunidade ou se foi só ontem mesmo, né? Bora ver aí se o Crespo vai continuar dando mais oportunidades aí para o Luan, que voltou a jogar ontem com a camisa do São Paulo, tá? E o Luciano, rapaz, decidiu mais um jogo. Quando o São Paulo tá com a bola, ele tem que estar dentro da área. E ontem foi o que aconteceu, né, cara? Na hora certa, finalizou muito bem, fez o gol aí, decidiu mais um jogo pro São Paulo. E o Luciano, rapaz, nada mais, nada menos que falou isso aqui após o jogo de ontem, abre aspas. No Brasileirão, todos os jogos são difíceis. É difícil você falar, esse jogo aqui vai ser fácil. Até porque, quando jogam contra o São Paulo, parece que os times viram o Real Madrid. Fecha aspas aí para o Luciano, falando que não tem jogo fácil, que os times, quando enfrentam o São Paulo, parece que viram o Real Madrid. Só que ontem não foi isso, né, Luciano, meu querido? Você fez o gol ontem, decidiu legal, mas não foi isso, né, cara? O Juventude não assustou o São Paulo em momento nenhum. E o São Paulo, se não tivesse ganhado, seria por incompetência do São Paulo. Não foi porque o adversário jogou muito. A gente teve finalizações importantes, o goleiro defendeu, né? Toda hora a gente levava perigo pro gol do adversário. Muitas vezes a gente não conseguia caprichar no último passe, não conseguia caprichar na finalização. Então, se o São Paulo não tivesse vencido, seria incompetência do São Paulo. Não foi que o Juventude jogou muito, né? Pô, os caras parecem o Real Madrid. Não é, né? Ontem, pelo menos, não foi assim. Ontem não foi, né?
onde São Paulo demorou para abrir o placar porque jogou bem e seria uma injustiça não conseguir sair de Caxias do Sul com os 3 pontos, né, cara? O São Paulo aí foi muito incompetente em várias situações de gol que o time criou, né? Isso aí é um fato. Não foi que os caras jogaram pra caramba, não foi assim, né? Não foi dessa forma aí não, tá bom? Enfim, vamos seguindo aqui, rapaziada. Era pra gente ter comentado com vocês ontem, acaba que, né, por tanta notícia que a gente acaba passando algumas aí. O Mike tá treinando já normalmente, se recuperou de lesão, né? Só que ele não foi relacionado pro jogo de ontem, cara. Não tava nem no banco aí ontem. Segundo o blog do São Paulo, a decisão de não relacionar o Mike pro jogo de ontem é para preservar o atleta, que ainda não está 100% apto para poder atuar. Ainda mais um jogo com gramado pesado, com frio e chuva, né? Acabou que não teve chuva, mas é um campo pesado, bastante frio, e ele não está 100% ainda, né? Então ele está recuperado, está treinando, buscando a sua melhor condição física, para depois, aí, quem sabe, ser relacionado, e quem sabe o Crespo dar uma oportunidade aí para o Mike, que é o que a torcida tanto espera, né? Que ele ganhe uma oportunidade aí no time principal do São Paulo. Até agora ele nem fez a estreia dele, né, cara? Acho que ele foi pro banco em alguns jogos, mas entrar, jogar, acho que ele não entrou ainda não. E falando no lateral direito, nem foi do Cedric, né? Que, olha, meu amigo, vou falar um negócio pra vocês, cara. Tem que trazer um lateral, irmão. Pra ontem, tá? O Cedric, olha, cara, quando o time tá sem a bola, né? Quando ele está defendendo, ele defende bem, né? Ninguém arruma nada do lado dele. Defensivamente ele vai bem. Agora, quando a gente tá com a bola, quando ele tem campo, né, cara, para avançar, quando ele vai cruzar, cara, é muito erro para muita chance que ele tem, cara. Cara, o São Paulo com 3 zagueiros de 2 alas está produzindo muito. A gente precisa muito dos 2 alas. O Rueda tá jogando bem e aproveitando, né, cara, esse espaço que ele tem. Só que o Cedric não tá, cara. Tipo assim, ele tenta 10 jogadas, mas ele erra 8, velho. Entendeu? Errando passe bobo, errando todos os cruzamentos. Tá difícil para o Cedric jogar, cara. Não dá pra gente jogar com 3 zagueiros e ter o Cedric como ala. Diretoria de São Paulo, se mexam. Eu sei que vocês estão no mercado de embus lateral, mas tem que chegar o lateral para ontem. Né? Um lateral ofensivo. Entendeu? Que vai para ataque, para linha de fundo, porque a gente precisa de um jogador desse. Quando um jogador dessa característica chegar, né, e evidentemente conseguir desempenhar bem, a gente vai melhorar ainda mais. Precisa de um cara com características ofensivas para lateral, né, para jogar aí de ala com esquema de 3 zagueiros. Não dá pro Cedric, cara. A gente tem paciência aqui, mas não dá, não tá dando. Realmente é bastante complicado. Aí. Bom, rapaziada, seguinte, ó. Segundo o blog do São Paulo, o Tricolor tem direito a 1% do mecanismo de solidariedade do lateral Emerson Royal, né, que foi pro Flamengo aí. Então o São Paulo vai ganhar, segundo o blog do São Paulo, aproximadamente aí 600 mil reais pela transferência aí do Emerson Royal, né, que tava no Milan e agora vai pro Flamengo. Né, o Flamengo contratou o Emerson Royal, passou pela base do São Paulo. São Paulo tem direito a só 1% porque ele passou pouco tempo, né, na base do São Paulo. Quanto mais jogador fica na base, né, cara, mais esse time tem direito aí de um mecanismo de solidariedade. Então ele não ficou tanto tempo, então o São Paulo tem direito a apenas 1%, que dá quase 600 mil reais. Aí não é nada de outro mundo, né, mas já dá para pagar aí o direito de imagem de alguns jogadores, já que o São Paulo adora atrasar. Ele já atrasou várias vezes, então já dá para pagar, né, alguns jogadores aí. O direito de imagem pelo menos dá para pagar alguns aí, tá bom? Agora, rapaz, é o seguinte, ó. Segundo a Raíssa Simplício, do Portal Gol, o ex-zagueiro do Chelsea e da seleção da França, Zouma, tá? Ele está aí querendo jogar no futebol brasileiro e deu ok para o intermediário negociar com clubes do Brasil. Eu soube, né, Raíssa Simplício, soube que alguns clubes já abriram conversas, mas ainda não descobri os nomes. O Zouma tem 30 anos e estava no time da Arábia Saudita. Ele não quis renovar lá e pediu para que seus agentes buscassem um time no Brasil, tá? Gabriel, quem é Zouma, Gabriel? Pelo amor de Deus, o Zouma jogava no Chelsea, seleção da França, né? Nem sabia que ele estava na Arábia, jogou também no West Ham. Na época que ele estava no Chelsea, eu achei muita Premier League. Hoje assisto bem de vez em quando. Nessa temporada quase não assisti jogo. Mas nessa época que ele tava no Chelsea, eu achei bastante Premier League e ele jogava pra cacete o Zouma. Entendeu? Ele tem 30 anos só do cara, não fazia a menor, nem lembrava mais dele, né? Ele tava na Arábia Saudita, como a Raíssa Simples colocou, tem 30 anos só e o cara do nada quer vir pro Brasil, né? E como a Raíssa Simples falou, já tem alguns times do Brasil interessados nele.
A gente não sabe quem é o time, né? É o São Paulo, Gabriel? Não sei. Não sei, quem sabe é que o São Paulo tá no mercado em busca de um zagueiro, né? Se pode querer um zagueiro, um lateral. Se é o Zumar, eu não faço a menor ideia. Nós estamos trazendo a informação que já é simples hoje, um jogador que quer vir pro Brasil e que já está negociando com outros times. Se é o São Paulo, não sei, não faço a menor ideia. Teve uma notícia aí, né, cara, que ele foi acusado, se não me engano, foi de bater nos gatos dele, né? Alguma coisa assim, né? Com um negócio completamente maluco, né? Mas, cara, quando ele tava no Chelsea, ele jogava muito. Ele era brabo, né? Só que ele tem algumas questões aí fora de campo, né? Tem 30 anos só, jovem, né, cara? Zumar, eu lembro que até gostava bastante dele, cara, que ele era muito bom mesmo no Chelsea. Depois do Chelsea eu não acompanhei ele ainda, mas na época que eu achei ele jogar no Chelsea, ele é muito bom. Só que tem muito tempo também, né, cara? Porra, sei lá, tem o que? 7 anos, 8 ou mais, entendeu? Tá olhando aqui, parece que ele foi bem também no West Ham. E depois que ele saiu do West Ham, eu nem sabia que ele tava jogando na Arábia Saudita. Nem lembrava mais dele aí, mas enfim, o São Paulo tá no mercado aí em busca de um zagueiro. Você aceitaria o zagueiro Zumar aí no São Paulo? Dá o papo reto nos comentários. Não sei como é que tá a situação física dele, né, cara? Sinceramente, não sei. Só tô trazendo aqui, repercutindo a informação, porque tem times do Brasil negociando aí com ele. Ele quer vir jogar aqui, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.